Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre música e RPG, mas não da relação, nada muito teórico, mas sim para apresentar 3 métodos que eu desenvolvi há muito tempo, usando música como inspiração do RPG solo. E eu lancei esse material aqui, que é Música e RPG Solo, que tem essa capa do Blind Guardian, então não é um material oficial que está à venda nem nada. Eu vou deixar esse material aqui embaixo, tá bom? Na descrição, para vocês baixarem o link lá direto no meu Drive. Já faz eu acredito que faz uns 3 ou 4 anos que eu lancei esse material e eu uso ele até hoje. Eu já desenvolvi outras técnicas, mas eu acho que ter isso registrado em vídeo vai me motivar a escrever essas outras técnicas que vieram depois e fazer uma parte 2, né? Então, gente, vamos lá. A música sempre teve muito a ver com RPG solo, no sentido de que muita gente gosta de colocar uma trilha sonora para criar uma ambientação. Então, eu sei que tem muita gente que está jogando Vampiro, coloca ou uma música eletrônica ou um rock gótico. Tem gente que está jogando música medieval, ou coloca um power metal, ou coloca um dungeon synth, ou coloca uma música clássica, né? Tem estilos musicais para qualquer tipo de gênero que você possa pensar. Cyberpunk, você tem já uma música eletrônica mais pesada e tudo mais. E esse é o jeito mais simples e eficaz de se usar música como parte do RPG solo ou do RPG em si em grupo. Mas eu gosto muito também das letras das músicas. Elas sempre foram muito chamativas para mim, né? Eu lembro que eu comecei a gostar de power metal porque eu gostava muito de acompanhar as histórias. Eu era e sou até hoje apaixonado por discos que contam histórias. Ontem mesmo eu estava escutando uma banda que chama Chameleon, e o disco todo conta a história de um guerreiro, né, que é o Celos, que está indo atrás, lutando contra o Shadow Leader, e aí ele tem que salvar uma vila, e é muito legal. O Rhapsody, né, que tinha o guerreiro do gelo, que tinha que buscar a espada de esmeralda. Eu sempre gostei muito disso, e de outros estilos também. A letra sempre foi. Então eu pensei, como é que eu posso usar a letra dentro do RPG solo? Então eu bolei esses 3 métodos assim que me deram muitas boas aventuras e até hoje me dão. Então foi 3 artigos que eu escrevi no meu blog e que eu transformei num documento. Então o primeiro é o seguinte: é trabalhar com os títulos das músicas, né? Eu começo falando por quê, qual que é a relação, né? Então aqui, ó, e se eu usasse as músicas que eu tanto gosto como ideias geradoras? Então essa primeira técnica é você pegar o título das músicas. Se os títulos das músicas são muito chamativos, né? Você pega a música do Scorpion, né? Rock You Like a Hurricane. Se você pegar uma música do Iron Maiden, né? Fear of the Dark. Do Metallica você tem Enter Sandman. Você pega do Megadeth, Tornado of Souls, ou até mesmo de músicas nacionais, né? Se você pegar, por exemplo, uma banda nacional com algum título interessante, né? Você pega Legião Urbana, tem uma música que chama A Tempestade. Você pega Capital Inicial, tem uma música que chama O Passageiro. Então tudo isso já tem toda uma imagem associada. Por mais que a gente tenha normalizado tantas músicas que a gente nem para pensar mais, Fear of the Dark, a gente pensa mais na plateia cantando, mas olha só que legal, né? Fear of the Dark, medo do escuro, né? Se você tem medo do escuro é porque você acha, ou instintivamente você teme que alguma coisa pode sair de um lugar escuro, alguma coisa má, alguma coisa sobrenatural, né? Então, ir além do que a gente já normalizou. Então a gente usa o título das músicas. E como funciona? Uma coisa que não é muito comum hoje em dia é você ouvir álbuns inteiros, né? Porque Spotify, Deezer, essas plataformas de streaming de música, elas
acabaram criando um tipo de consumo que é baseado na música. Você escuta a música e não o álbum. Mas as bandas, inclusive as bandas pop, elas lançam em álbuns até hoje, que é um conjunto de 10 tantas músicas em ordem. E nada impede que você procure o álbum do qual aquela música que você gosta faz parte. E aí você pega na ordem em que está no disco em que foi lançado, né? E você usa essa ordem como geradores. Então aqui, ó, eu dei um exemplo, por exemplo, de um disco que eu gosto bastante, tá? E logicamente é uma banda muito problemática, mas é o disco... É o primeiro disco do Mayhem, né? Que tem as músicas aqui, ó. O nome das músicas, né? Funeral Fog, Freezing Moon, Cursed in Eternity, Pagan Fears, Life Eternal, tá? E pra quem sabe do que eu tô falando de Mayhem, porque eles são problemáticos, tá? Nas letras não tem absolutamente nenhuma referência a certas coisas. Essas letras, elas são super focadas na literatura gótica, então tem muitas referências ao Drácula, tem muita referência ao paganismo, tem muita referência à natureza lá na Noruega. São letras muito boas, por sinal, né? Então, olha só, você pega aqui... Então, cada cena, você pega isso. Primeiro, isso já determina quantas cenas vai ser tua aventura. Por exemplo, esse disco ele tem 8 músicas. Cada título de música vai ser a semente de inspiração para uma cena. Então, vai ter 8 cenas. A primeira, ela se chama Funeral Fog, né? Fog é uma névoa, uma neblina. Então, meio gripado, né? Então, é uma coisa funerária, que tá ligado à morte. Então, tem uma neblina sinistrona pela cidade. E não precisa ser medieval. Imagina que você está se passando em uma cidade, você está se passando em, não sei, no Rio de Janeiro, né? Uma noite do Rio de Janeiro que do nada aparece uma névoa sinistrona pela cidade do Rio de Janeiro. Então, você vai começar a cena a partir disso, né? Aí a cena vai passar, você vai rolando em outras tabelas. Quando você achar que deu tudo que tinha que dar nessa cena, você vai para a segunda, que é a Freezing Moon, né? Deixa eu ver se apertei aqui, né? Apertei, tá rolando. Freezing Moon, né? Uma lua congelante. Então, do nada, começa a esfriar muito, muito mesmo, assim, totalmente antinatural. E aí você vai tentar isso. Cursed in Eternity. Terminou, você vai para a cena 3, né? Que é o amaldiçoado pela eternidade. Talvez seja uma pessoa, talvez seja um monstro, talvez seja uma entidade sobrenatural, né? Aí você faz essa cena. Depois você tem o Pagan Fears, né? Que são os medos pagãos, né? Do que o pessoal antigo tinha medo, né? Eles tinham medo do escuro, eles tinham medo dos ciclos da natureza não saírem de eixo. Eles tinham medo do desconhecido, né? Então as pessoas começam a ter medo, vários eventos começam a acontecer, e esses eventos continuam sem explicação, né? E aí você vai seguindo, Life Eternal, Vida Eterna, From the Dark Past, né? Do passado obscuro, Buried by Time and Dust, né? Enterrado pelo tempo e pelo pó, né? E termina com The Mysteries Dawn, Satanas, que eu não vou traduzir, porque eu tenho medo que o YouTube barre aí. Mas é latim, tá bom? Então, esse é o primeiro método mais simples. Você só usa o título das músicas e a quantidade de músicas para determinar o tamanho da sua aventura. Então, quando chegar mais ou menos na metade das músicas, que é a metade das cenas, você sabe que de lá pra frente você encaminha pro final. E não importa o que tenha acontecido, quando chegar na última faixa do último título que você vai se inspirar, você encerra por ali, né? Mesmo que seja uma cena bem longa, você encerra ali. Então ele acaba criando um arco narrativo. E você pode ser muito subjetivo ao interpretar. Não precisa interpretar ao pé da letra como eu fiz. Por exemplo, Freezing Moon, uma lua congelante. Não, pode ser que seja um quadro, está passando uma exposição de arte e tem um quadro que mostra a lua, e esse quadro
ele causa sensações em todo mundo que observa. Então tem essa exposição e todo mundo que olha esse quadro ou passa mal, começa ou desmaia, ou não se sente bem, e aí cria-se um mistério em torno desse quadro que mostra a lua, né? Aí, essa é a primeira técnica, né? A segunda técnica foi uma evolução dessa, né? Que eu falei, bom, aqui eu só estou utilizando o título, né? Isso é legal porque eu posso usar músicas instrumentais também. Eu posso pegar um disco de jazz, por exemplo. Eu posso pegar uma música clássica, As Quatro Estações do Vivaldi, a primeira cena é a primavera e tudo mais, né? Mas eu queria utilizar a letra. Então, nesse segundo método, né, eu dou um exemplo aqui de uma música do Angra. E como é que seria, né? Esse segundo passo, que pode ser usado junto com o primeiro, é o seguinte: você vai pegar a letra e você vai criar tabelas aleatórias, geradoras, a partir daquela letra. Então, o primeiro passo, escolhe um tipo de dado, né? Eu sugiro assim, entre D4 a D12, né? Se você estiver muito inspirado, faz um D20. Não sai fazendo tabela D100 assim não, que vai demorar muito. Faz algo para testar, faz uma tabela D6. Como é que seria, né? O primeiro passo é escolher a música, né? Escolha uma música que, na sua opinião, tem uma sonoridade e uma letra condizente com o tipo de clima que você quer criar na sua aventura, né? Então, eu peguei aqui a letra da Carry On, do Angra. Eu coloquei aqui a letra inteira. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa letra, pode ser letra em português, né? E eu decidi que eu vou criar uma tabela de 12 elementos. Então, uma tabela de 12. E aí, eu vou pegar palavras, né? E cada palavra vai ser referente a um resultado do dado. Então, ó, agora devemos completar a lista com palavras da música. Pode ser grupo de palavras, pode ser expressões ou pode ser palavras soltas, né? E não precisa ser na ordem que aparece na música. Pegue tudo que você achar que servirá de inspiração para determinadas cenas, ou até mesmo para responder perguntas complexas. Por exemplo, a minha lista de Carry On ficou assim, ó: 1. Find, encontrar. 2. Passado. 3. Orgulho. 4. Frio. 5. Trovão. 6. Equívoco. 7. Estrada. 8. Desconhecido. 9. Solidão. 10. Lei. 11. Tempestuoso. E 12. Esquecer, né? Então eu posso usar isso. Vamos supor que eu recebi uma carta, o meu personagem recebeu uma carta, eu quero saber qual que é o conteúdo dessa carta. Eu rolo lá e me dá o número 7. 7 tá a ver com estrada. Então 7, a carta está falando sobre estrada. Então eu penso que ou essa carta diz que eu devo viajar para determinado lugar, ou que alguém está viajando para me encontrar. Fiquei nessa dúvida, então eu posso tirar isso num oráculo simples, 1 a 3. A carta está me intimando, ou convidando, ou incentivando a viajar, ou de 4 a 6, uma pessoa está vindo numa viagem para me encontrar. Caiu 2, então a carta diz que eu devo ir o mais rápido possível a um determinado local, né? E a carta, será que fala o que tem lá? Ela fala, é o número 4. Eu rolei lá um D12, deu 4. Frio. Então ela não me diz exatamente o que eu vou encontrar. Vou encontrar frio. Então essa viagem é para um lugar frio. Pode ser para o norte da Europa, pode ser para o sul do Brasil, pode ser para algum país próximo, para alguma cidade, próximo ali da Cordilheira dos Andes. Então uma viagem longa. Olha só que bacana. Então é isso, assim, você usa essa tabela ao longo de toda a aventura, mesmo se você estiver usando a técnica 1 e passando de música em música. Você não precisa fazer uma tabela para cada música, a menos que você queira, mas você pode pegar uma música só e fazer uma tabela que você vai usar ao longo da aventura ou campanha inteira, né? Então essa é a... Aqui, ó. Aqui eu dou um exemplo, né? Agora é só utilizar essa tabela. Por exemplo, podemos usar para determinar qual elemento aparece na aventura. Por exemplo, Vicar, o Bravo, e Otton, o Famigerado, viram a curva da Estrada Velha. Eles fazem o que encontram ali? Aí eu rolei um D12 e na minha tabela sai 1. 1 é encontrar, né?
Então encontrar, depois de um breve brainstorm, né, eu penso, o que tem a ver com isso, né? Eu sei como a cena seguirá. Aí saiu assim, ó. Assim que eles viram a curva, eles encontram uma carroça tombada, alguns corpos inertes e muitos papéis espalhados. Aparentemente foram vítimas de um assalto. Também pode ser feito perguntas, tipo, o guarda da cidade se aproxima, como ele é? Aí eu rolo na tabela, cai o número 8, que significa desconhecido. Vamos ver aqui como é que eu interpretei isso. Então eu interpretei assim, ó, o guarda está vestido com uma série de insígnias que vocês não conseguem identificar. Não são insígnias de nenhum reino que vocês conheçam. Olha só que bacana. E por fim a parte 3, que é talvez a mais ambiciosa e a mais difícil, essa técnica, que é que você transforma não palavras, mas cada linha de uma música em um oráculo. Então como é que você faz, né? É simples, ó. Aqui tem o Hammerfall. Primeiro você vai pegar a letra inteira, copia e cola lá, né? E aí você vai enumerar os versos. O que é um verso, né? Para quem não está acostumado com letra de música. Cada linha de uma letra a gente chama de verso. Então, ó, cada verso equivale a uma linha da letra. Vai enumerando 1, 2, 3, até chegar no final. No final, né, se vai dar um número X ali. Você pega um valor de dado que mais se aproxima daquilo. Por exemplo, deu 25 a sua numeração. Tá, deixa 5 de fora e pega um D20. Então, os 20 primeiros versos já são uma tabela, né? Ou então você pode usar o Google e falar, vamos supor que deu 42. Tem 42 versos a música. Você pode simplesmente pedir para o Google lhe dar um número aleatório entre 1 e 42. Né? O Google ele dá isso. Né? Número aleatório entre 1 e 42, 36. É o verso número 36, tá bom? Ou então vai até chegar no 20. Né? Não deu 20? Né? Você pode completar com... Você pode criar novos versos ou você pode pegar, então, vou usar só os 12 primeiros versos. Ah, não, quero uma coisa mais básica, vou usar só os 6 primeiros versos. Esse que é o lance, tá? Escolha. Né? Então, agora vai ser isso. Vai ser igualzinho a técnica número 2, só que agora em vez de palavras, a gente tem uma frase inteira. Eu peguei aqui, ó, uma música do Impero. Eu tava numa fase bem black metal quando eu escrevi isso, né? E aqui, ó, peguei a letra e fiquei enumerando, ó. 1, 2, 3, 4, né? As the darkness creeps over the northern mountains of Norway. Essa é a meu primeiro item. 2, and the silence reach the woods, I awake and rise, né? Então o 2 está falando, né? E o silêncio alcança os bosques, eu acordo e me levanto. 3, né? Dentro da noite eu vago, como muitas noites anteriores. 4, e como nos meus sonhos, mas séculos no passado. Então cada um desses vai ser, no caso aqui deu, ó, deu um tantão, deu 35, né? Eu posso pedir para o Google gerar um número de 1 a 35, eu posso rolar um D100 e considerar só o que cai. Tem uma técnica aqui que eu explico para usar um D100 nesses casos, tá bom? Mas eu poderia simplesmente usar só os 6 primeiros, né? Vamos pegar só os 6 primeiros. E aí eu posso usar para responder perguntas. Né? Por exemplo, aqui, ó. Eis aqui um exemplo. Imagina uma cena de Conan. O Cimério acaba de chegar na cidade de Zingara e encontra a mesma sitiada por um estranho exército de cavaleiros armados. Ele observa do alto de um rochedo escondido. Como a cena continua? Né? Eu rolo lá e sai a resposta, a número 1. As the darkness creeps over the northern mountains of Norway. Assim como a escuridão se estende sobre as montanhas do norte da Noruega. Logicamente não é Noruega, é Zingara, né, ou Zingara, como eles traduziram aqui nos desenhos, né? Então eu interpreto isso, tem escuridão, tem as montanhas. Ó, Conan nota que há um sacerdote entre eles.
Os soldados dão espaço para ele, que se aproxima dos muros de Zingara, estende os braços ao céu. De repente, uma escuridão começa a se espalhar por tudo, como se alguém estivesse desligando o sol aos poucos. Então, como se ele estava de noite. Em poucos minutos, tudo sai escuro, quanto a mais escura das noites. Ao mesmo tempo, começa a ventar um vento gelado. Por que eu pensei em gelado? Porque é Noruega, né? E a neve começa a cair. Em pouco tempo, tudo está coberto de neve. Agora, Conan deve decidir o que fazer. Vamos supor que o Conan ele decide dar uma volta pela cidade, né? E tentar encontrar algum lugar atrás, né? Que ele possa se esconder enquanto tivesse escuridão. Ele procura nas montanhas alguma caverna, alguma coisa. Eu só estou usando os 6 primeiros, vou rolar aqui. Caiu 4. And like in my dreams, but centuries ago. E como em meus sonhos, mas séculos atrás. Então o Conan ele chega num local que parece muito familiar a ele, como se ele tivesse visitado muito tempo atrás, né? Aí eu não sei, é uma caverna ou é uma ruína? 1 a 3, uma caverna. 4 a 6, uma ruína. 4, então é uma ruína, né? E como é algo que ele tem a sensação que ele já viu, é as ruínas, uma arquitetura muito parecida com a que ele já viu em outro lugar. Então ele pode tentar agora fazer um teste para ver se ele lembra do que era aquele templo, né? Vamos supor que eu estou jogando domo, então se eu tirar 4 a 6 eu me lembro. Tirei 5, eu me lembro, né? Então era um templo dedicado a algum deus da Ciméria, ao Kron, ou era um templo dos seguidores de Set. 1 a 3 Kron, 4 a 6 seguidores de Set. 2 Kron, né? E é engraçado porque assim, Kron não é um deus que você cria templos, então isso marcou muito o Cimério, porque realmente Kron não é um deus para você ir ficar rezando nos templos. Então talvez seja o segundo, os 2 únicos templos de Kron que existe. Então isso quer dizer alguma coisa, talvez seja um sinal. E aí o Conan entra dentro dessas ruínas. E aí a história segue a partir disso. É isso, gente. Essas são as minhas 3 primeiras técnicas de trabalhar com música dentro do RPG Solo, tá? Eu vou postar isso aqui e isso daqui vai me motivar a escrever as técnicas novas que eu fui inventando a partir disso.